culto de oração não sabe o que está perdendo. Amém? Esse culto de oração vai continuar, viu? Nós não vamos parar mais o culto de oração, porque o culto de oração é o que vai nos fortalecer e fortalecer a igreja. Quando eu digo a igreja, eu estou falando de toda a igreja, de todos os membros. É aqui, isso aqui vai ser igual os apóstolos, os discípulos que iam para o cenáculo orar. Isso aqui é o cenáculo. Nós vamos para o cenáculo orar, buscar oração. Amém? E o culto de oração, porque cada culto tem um propósito. O culto de oração é oração. Então a gente vai, louva menos, a palavra é menor. Por quê? Porque a gente vai gastar tempo orando. Nós precisamos orar. Amém? E eu vou estar um tempo aqui. Eu estou preparando os ministros para me ajudarem nesses cultos. Mas eu vou dar um tempo junto com vocês aqui para a gente pegar bem direitinho esse propósito do culto de oração. Amém? E vamos também estar falando um tempo sobre oração. E eu peço que você abra a sua Bíblia aí, ou então acompanha na tela. Existem vários tipos de oração, porque a gente tem que entender que tipo de oração, qual é a oração melhor para se usar. Existe a oração da fé, existe a oração da concordância, existe a oração da intercessão e existe a oração em línguas. Nós vamos começar falando sobre oração em línguas, porque a oração em línguas é algo de extrema importância na nossa vida. Amém? E eu queria abrir o primeiro versículo no livro de Marcos, capítulo 16, o versículo veio agora, viu? Versículo 17. Nós vamos trabalhar juntos. Lembrando, irmão, que domingo nós vamos ter o discipulado 10 horas da manhã. Não, eu vou usar a versão NVI. Não perca o discipulado, quem está fazendo, viu? A questão das faltas. E assim, todo discipulado, quem não fez tem que me procurar para poder fazer o discipulado. Você não pode ficar sem fazer, não. Discipulado. Amém? Diz assim, ó, no final dos avisos. No final eu quero dar os avisos, tá ok? Vamos ler o versículo 17. Não sei como está na sua versão, mas na minha está assim, ó, NVI. Diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quem tem uma versão diferente aí para ler para mim? Uma versão diferente. Qual é a de Deus? Qual é a sua versão? É diferente da minha? Essa aqui? Não, eu estou perguntando quem está lendo alguma versão diferente dessa para ler para mim. Oi? Qual? Pode? É bom baixar a máscara, então não entendo não. Amém? Veja que Jesus ele disse no versículo 16 que quem crê expulsará demônio e falará novas línguas. Qual é essa língua que Jesus está falando? É a língua para edificação. Amém? Não é o dom de língua. Existe o dom de línguas e existe a língua para edificação. Amém? Há uma diferença entre o dom de língua e a língua para edificação. Por quê? Porque o dom de línguas
é quando você está orando em outras línguas que Deus dá a interpretação. Amém? Isso é uma manifestação do dom. Ou quando você ora em línguas e alguém, por exemplo, acontece... eu estou lendo esse livro aqui, ó, que eu vou até indicar a vocês. Quem se interessar em fazer o pedido, nós já estamos vendendo o cartão, viu? O cartão da igreja chegou, o equipamento. Esse curso de oração fala sobre tudo isso aqui. Vários tipos de oração, inclusive a oração em línguas. E ele vai também explicar aqui sobre o dom de línguas e sobre a língua para edificação. Porque há uma diferença. Se você lê em em 1 Coríntios capítulo 12, abra aí 1 Coríntios capítulo 12, depois nós voltamos para esse versículo, viu? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante, diz assim: versículo 7, 8, 9 e 10. Na minha versão NVI diz assim, ó, versículo 7, 8, 9 e 10. Posso ler? Posso? Diz assim, ó: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Não sei se a versão de vocês vai estar igual. Se não tiver, você... não está aparecendo aqui não, Tiago. 1 Coríntios 12, versículo 7. 12, versículo 7. Coloco na RA, porque tem muito... Pode ser que a maioria aqui esteja com a RA. Diz assim, ó: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aqui está falando dos dons. Porque a um é dado, mediante o Espírito, que é o Espírito Santo, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o Espírito, a palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são os dons de revelação. Olha para cá, todo mundo, para você entender. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são dons de revelação. Palavra de sabedoria é uma revelação que Deus dá quando Deus está usando uma pessoa em revelação sobre o futuro. Palavra de conhecimento, Deus está trazendo conhecimento de algo que está acontecendo na vida de outra pessoa no presente ou que aconteceu no passado. Por que Deus dá aquele dom? Para você falar para aquela pessoa, para edificar aquela pessoa. E para talvez dar uma orientação. Não sei, Deus sabe como é que faz. Veja que está falando dos dons. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Aí versículo 9, a outro no mesmo Espírito a fé. Diga, a fé. Existe o dom da fé também. Presta atenção agora. Existe o dom da fé. Dom da fé, eu estou explicando isso para você entender, olha. O dom da fé, todo mundo tem fé aqui. Quem tem fé aqui? Todo mundo pode usar a sua fé, né? Mas, por exemplo, se você passasse na rua e pegasse uma situação lá que o cara morresse, se você for orar com a sua fé natural, você não consegue ressuscitá-lo. Então era necessário o dom da fé. O dom da fé acontece na vida de uma pessoa quando vem aquele impulsionamento, aquela convicção que você sabe que vai fazer e vai dar certo. Isso é a manifestação do dom da fé. Amém? Nem todo mundo está operando diariamente no dom da fé, mas pode acontecer de nós operar em situações. Amém? Estão entendendo? Mas você pode usar a sua fé, mesmo sem ser debaixo do dom. Amém? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Posso continuar? E a outro no mesmo Espírito, dom de curar. Por exemplo, você pode orar para alguém ser curado. Por exemplo, Fábio me pedisse para a Jéssica orar. Ora aqui por mim, Jéssica, para eu ser curado. Ela poderia orar, mesmo que ela não tivesse o dom. Poderia ou não poderia? Poderia. Ela ia orar crendo naquilo que Jesus disse: impõe a mão nos enfermos e eles serão curados. Porém,
não é o dom, ela está orando pela fé, mas a manifestação do dom é diferente. Por exemplo, às vezes eu estou aqui ministrando na igreja e o dom da cura está em operação. Quem viu domingo? Domingo eu impus as mãos sobre algumas pessoas. Quando eu disse, olha irmão, quem recebeu alguma cura aí, saiu alguma dor, alguma coisa, um caroço desapareceu, levanta a mão. Vocês perceberam que muita gente levantou a mão, que eu não tinha nem colocado a mão? Vocês viram o tanto de gente? Vamos ser participativo, irmão? Amém? Não foi? Por quê? Porque o dom da cura estava em operação. Mas não é obrigado eu só orar para alguém ser curado se o dom da cura não estiver em manifestação. Por exemplo, se alguém chegasse para mim, pastor, ore por mim, eu ia orar usando minha fé. Porém, o dom da cura não estava em manifestação naquele momento, mas eu ia orar em obediência à palavra. Estão entendendo? Então, tanto eu poderia orar em obediência à palavra, como também a unção da cura, o dom chegasse e eu orasse, porque se o dom vir, é tiro e queda, é certo. Amém? Vocês estão entendendo, né? Para vocês entenderem sobre oração em língua, vocês precisam entender isso. A outra operação do milagre, a outra profecia, versículo 10, né? A outra profecia, a outro discernimento de espírito, a uma variedade de línguas e a outra capacidade de interpretar. Coloca na NVI esse versículo aí, para ver como é que diz na NVI. Versículo 10. Diz variedade de línguas também, né? Há outro poder de operar milagre, há outra profecia, que são os dons em operação. Há outro discernimento de espírito, há outra variedade de língua. Diga, variedade de língua é uma operação do dom. Amém? Então, mesmo que você não esteja orando em língua debaixo do dom, por exemplo, acontecer, porque às vezes acontece alguém está ministrando a palavra e começa a orar em línguas, e alguém que sabe uma linguagem, por exemplo, em inglês, eu começo a orar em línguas, sem saber, eu estou transmitindo uma mensagem em inglês para aquela pessoa, só para ela ouvir, especificamente. É uma operação de um dom de oração em línguas. Estão entendendo? Amém? Quem está entendendo? Então não é todo mundo que vai operar nesse dom. Não é todo mundo que opera nesse dom. Isso aqui é um dom. Amém? Mas presta atenção. Mas todo mundo pode orar em línguas para edificação. Igual todo mundo pode orar por cura, mesmo que não esteja debaixo do dom, todo mundo pode orar em línguas para edificação. É onde as pessoas às vezes se atrapalham e não tem medo de orar em línguas. Por quê? Porque elas ficam pensando que não pode orar em línguas, porque não tem o dom. Mas o que é que te faz orar em línguas? O que te faz orar em línguas? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você vai ver o que vai te fazer orar em línguas. Porque a oração em línguas, irmão, essa oração em línguas que Jesus disse, enquanto você abre Atos capítulo 2, volta para aquele versículo de Marcos, sobre a oração em línguas. Já fica salvo aí, Tiago, já fica salvo aí. Só é olhar embaixo que está aí. Fica. É porque era para você ter feito uma lista limpa. Peraí. Fica tudinho. É porque você tem que limpar uma lista, deixar a lista limpa, limpar, tá entendendo? Aí vai, o que você for botando aqui vai ficando aqui na agenda 5. Na agenda 5. Vá, coloca aí Marcos 16, era o versículo qual? Versículo 17, coloca aí, por favor. Pode ser na NVI mesmo. Marcos 16, 17. Olha para cá para a tela. Olha o que Jesus disse: esses sinais acompanharão os que creem. Acompanha quem crê. O que é crer? Diga, crer é acreditar. Tem alguma coisa difícil? Quais são os 2 sinais que Jesus disse que vai acontecer se você crer? Primeiro,
expulsar demônio. Amém? Primeiro, expulsar. Eu expulso demônio porque eu creio. Entendeu? Segundo sinal que vai acontecer se você crer. Amém? Falarão novas línguas. Então, se eu acreditar que o demônio aqui manifestado, eu creio que eu possa expulsar. O que é que eu faço? Eu vou lá e expulso. Amém? Aí o outro sinal que vai acompanhar quem crê: fala em línguas. Por que eu vou falar em línguas? Porque eu creio. Tá fácil de entender ou não? Então não há dificuldade para você orar em línguas. Só basta você acreditar que essa língua é um dom de edificação que Deus te deu. Quando foi que você recebeu esse dom? Quando foi? Agora abra lá em Atos. Abra lá em Atos. Capítulo 2. Vamos ver o versículo 4. Na descida do Espírito Santo. Vamos ler a partir do versículo 1, para a gente entender. Atos 2, versículo 1. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Amém? É igual nós estamos aqui. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. Todos ficaram... versículo 3, você pulou demais. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Eles tiveram uma experiência sobrenatural. Mas presta atenção, olha para cá. Presta atenção. Para eu falar em línguas, não é necessariamente obrigado eu ter uma experiência sobrenatural, não, viu? Tipo assim, eu tenho que ver uma bolinha de fogo vindo para mim. O Espírito Santo vai pegar minha língua à força e vai orar. Eu preciso rodar, eu preciso tremer, eu preciso cair. Não existe isso. Às vezes Deus batiza uma pessoa com algum tipo de sinal desse. Mas comigo eu não tive sinal não para receber o batismo do Espírito Santo. E eu não tenho um pingo de dúvida que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu só tive dúvida para orar em línguas. Por quê? Porque eu percebia que eu tinha uma linguagem dentro de mim aqui, estava aqui dentro. Só que eu tinha medo de falar ela. Por que eu tinha medo de falar ela? Porque quando eu ia para uma igreja, que eu via as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, geralmente elas rodavam, davam pinote, faziam coisas que eu digo, rapaz, eu não vou ficar desse jeito. Não é porque eu não queria, não era assim, eu não queria não, na verdade. Mas por que eu não queria? Porque eu estava começando e eu não entendia. Eu tinha medo. Então Deus não ia me batizar daquela forma. Ele ia respeitar a minha decisão. Ele não ia me batizar se eu tinha medo de ficar daquele jeito. Hoje não, hoje já tenho entendimento. Mas se eu tinha medo de ficar daquele jeito, ele respeitou a minha decisão. E como foi que ele me batizou? Ele me batizou com a coisa mais simples do mundo. Eu não rodopiei, não caí, sabe? Eu acredito que minha experiência do batismo do Espírito Santo foi lá na igreja do pastor Sérgio, quando eu recebi. Talvez tenha sido até antes, mas aconteceu algo que eu achei interessante. Quando eu estava lá, eu me batizei nesse dia e à noite eu estava na igreja louvando e eu senti um vento frio assim vindo para mim, um ventinho frio. Não sei dizer se foi naquele momento. Porque quando eu decidi entregar minha vida ao Senhor, eu comecei a sentir umas coisas diferentes em mim. Toda vez que eu orava, eu sentia uma energia no meu corpo. Eu comecei a sentir aquela vontade de buscar o Senhor com mais vontade de estar lendo, de estar orando, buscando. Isso era um dos sinalizadores do batismo do Espírito Santo. Porque eu não tinha aquilo, eu era seco, igual uma tábua. E por que aquilo passou a arder aquele desejo? Porque Deus derramou alguma coisa em mim. E o que foi essa coisa que ele derramou? O batismo do Espírito Santo, o fogo dele. Ele fez assim, ó, soprou o fogo. E a partir daquele fogo entrou em mim, eu fui batizado. Eu fui cheio do Espírito Santo. E quando eu fui cheio do Espírito Santo, aquilo me impulsionava a querer mais as coisas de Deus. Aí eu ia para os cultos, preste atenção, eu ia para os cultos, eu via as pessoas orar em línguas.
E eu tinha uma linguagem dentro de mim aqui, mas eu não orava. Por quê? Porque eu pensava que se eu orasse eu ia imitar o pastor. Era coisa da minha cabeça. Mas não era coisa da minha cabeça, estava no meu espírito. Eu só precisava liberar aquela oração. E eu passei a liberar aquela oração, irmão, depois que Diego, na época era eu e Diego, eu buscando o batismo do Espírito Santo, eu e Diego, e irmão Braulio trabalhava lá na Compesa. Ele disse, vamos lá para a Compesa. Ele trabalhava lá, nós fomos escondidos, porque não podia. E à noite, já tarde da noite, nós orando lá, e o irmão Braulio disse, fique de joelho aí. Nós fiquemos de joelho e oremos. Oremos bem muito. Depois o irmão Braulio veio, botou a mão sobre nós, orou para que a gente recebesse o Espírito Santo e nada. Mas por quê? Porque eu não cooperava. A língua já estava dentro de mim, mas eu não botava para fora o que estava dentro. Então nunca ia funcionar. Amém? Precisava acreditar. Eu precisava crer que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Aí pastor Diego, hoje ele está sendo treinado, né, no pastorado. Ele na época, ele perguntou ele falou para um irmão, que nessa época era o irmão Gilberto. Ele era pastor da igreja de Filadélfia. E ele disse a Gilberto, que a gente estava buscando o batismo do Espírito Santo e tal. Gilberto só foi dizer assim, rapaz, vocês já são batizados com o Espírito Santo. Isso nós nem orávamos em línguas. E realmente nós tínhamos sido batizados. Porém, nós estávamos se prendendo para não orar em línguas. Irmão, quando ele disse aquilo, acabou-se. Eu soltei, eu destravei o que estava travado e comecei a orar em línguas, sem medo. Aquela língua que eu orava se chama línguas para edificação. E você precisa orar em línguas. O problema é que as pessoas recebem esse privilégio de orar em línguas e param de orar. Elas só querem orar uma vez na vida, num momento especial, que sentir um arrupeio, sentir todo arrupiado, eu vou orar em línguas. Se eu estiver pregando, por exemplo, eu pensava que eu tinha que estar pregando aqui, e na época nós tínhamos muita oportunidade, quando eu pegava no microfone, que eu começava, não está muito baixo não a gravação, aí eu acho que está baixo demais, viu, essa gravação. Tem que aumentar o volume dela aí. Tanto aumenta no computador como na mesa. E eu pegava o microfone e quando eu tinha aquela oportunidade, era assim, nós recebíamos a oportunidade, nós líamos um versículo, nós dizíamos assim, irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, agradecia pela oportunidade, eu quero sentir de dar um versículo, eu vou dar um versículo, era assim que funcionava. E você dava aquele versículo e você começava a falar. Irmão, aqui a Bíblia está dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí quando você se empolgava bem muito e você... Não era assim? Então, eu pensava que só podia ser daquele jeito. Meia falta de entendimento. Amém? Claro que isso é normal, é bíblico, é um impulsionamento do Espírito Santo também. Mas aí o problema é que a pessoa orava aquele pouquinho... E durante o dia a dia parava de orar. Não tinha mais aquele momento de se entregar, levantar a mão e ficar orando em outras línguas. Gastar um tempo orando em outras línguas. Porque não entendia que a oração em língua, ela precisa, é uma ferramenta que Deus nos deu, que ela precisa ser praticada. Ela precisa ser, não é uma coisa que eu oro uma vez perdido. Não, é uma coisa que eu preciso praticar. Eu preciso praticar diariamente a oração em línguas. Porque eu creio. Eu expulso demônio porque eu creio. Eu oro em línguas porque eu creio. Amém? E crer, se lembre disso, crer não tem nada a ver com sentir. Sentir é uma coisa, crer é outra. Se você for acreditar que Deus está te ouvindo só quando você sentir, aí hoje eu senti. Você vem para a igreja, hoje eu senti, hoje Deus me ouviu, porque olha meu cabelo, está todo arrupiado. Olha minha cabeça, Deus senti, Deus me ouviu. Não, irmão, não crer, fé não tem nada a ver com sentimento, com sentir. Às vezes você não sente, mas você precisa crer. Eu não senti, nem arrupei, eu não senti nada,
mas eu estou crendo que Deus me ouviu. Isso é fé. Amém? A mesma coisa é a oração em línguas. Às vezes você começa orando sem sentir nada. Estou orando, estou orando, não estou sentindo nada. Mas de repente, de tanto intensificar a oração, aí eu começo a sentir. Entendeu? Mas não significa que ela está funcionando se eu estiver sentindo alguma coisa. Ela está funcionando a partir do momento que eu abro a boca e começo a orar. Durante esse período que eu passei com o pai hospitalizado, eu sentia no espírito, agora eu estou falando não da alma, porque existe o sentimento da alma, existe a sensação. Vamos botar esse nome sentimento, não, vamos colocar sensação. Eu sentia no meu espírito durante o dia muitas vezes a sensação dentro de mim de incômodo, aperto. Vocês conseguem compreender isso? Vocês já sentiram isso? Essa sensação não é aqui, é aqui. Quem já sentiu isso aqui? Ela não é aqui, é aqui. Por que essa sensação é aqui e não aqui? Porque aqui é mente, intelecto, e aqui é a central do nosso espírito. Entendeu? Central do espírito é aqui, ó. O sinalizador vem, o aperto vem. Existe uma comunicação do Espírito Santo dentro do seu espírito informando que alguma coisa está errada. Quando você sente sede, você quer beber água, porque você sentiu, seu corpo sentiu, pediu. Quando você está com fome, quando você quer fazer cocô, o que acontece? Você está ali conversando, né, um monte de gente, tomando um café, de repente aquele negócio embrulhando. Ali está dizendo, vai pro banheiro, então tu vai cagar nas calças. Não é assim? Aí você sai e vai pro banheiro. A mesma coisa é no mundo espiritual. As coisas de Deus é muito bonito, irmão. Você percebe no seu espírito aquela sensação. E quando você percebe aquilo, quando você percebe o sinalizador das cólicas, você faz o quê? Vai para o banheiro. Não é isso? Agora vamos trazer para o espiritual. Quando você percebe no seu espírito aquele incômodo, o que é que você vai fazer? Vai para o seu quarto orar. Se não der para ir para o ambiente, ora baixinho consigo mesmo e Deus. E se você não sabe o que é, como é que você vai orar por uma coisa que Deus Ele está te incomodando, está dizendo que tem uma coisa errada, você precisa orar, mas você vai dizer, eu não sei o que é. Como é que eu vou pedir por uma coisa que eu não sei? Mas o aperto está em mim. Aí onde entra a prática da oração em línguas. A ferramenta que o Senhor nos deu. Antes de eu ler esse versículo aí, só para sintonizar com o que eu estou falando, abra aí 1 Coríntios capítulo 14. Ixi, quase que eu caio aqui. 1 Coríntios capítulo 14, só para ver na Bíblia, né? Irmão, não perca o culto de terça que vem, não, que eu vou continuar isso aqui, viu? Amém? Ô irmão, como eu fico triste não ver a igreja, diante de um ensino desse, não ver a igreja todinha aqui, rapaz. Não sabe que estão perdendo. Era para vir debaixo d'água, do jeito que for, mas era para vir. Amém? Versículo 2. Versículo 2. Porque essa é a oração de entrar, a oração em língua. É o momento de entrar quando você tem essa sensação e você não sabe como orar. Aí o versículo 2, 14, 2. Olha aqui, vamos ler junto. Pois quem fala em língua não fala aos homens. Presta atenção, olha para cá.
Quando você está falando em línguas, você não está falando com um homem. A Bíblia está dizendo, né? Mas a quem? A Deus. A Deus. Diga comigo, a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Diga mistérios. Diga mais alto, mistérios. Então olha para cá. Quando a sensação vem do desconforto na barriga, banheiro. Não é isso? Quando a sensação de desconforto no espírito vem, o que é que eu faço? Oração em línguas. Por que oração em línguas? Porque você está falando mistério com Deus. Você sabe que... Será que o pai estava vivo se eu não tivesse obedecido cada comando durante 9 ou foi 10 dias que ele passou na UTI? Cada comando. Tomava café, a sensação vinha. 7 da manhã às vezes, lá me lembro na casa, mas 7 da manhã tomou um café, sensação vinha. Aperto. Espírito, não era mente. Eu dizia, Daniel, eu vou orar. Corria para a igreja, subia aqui em cima e começava. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estava com vontade de orar. Eu estava cansado, porque não estava dormindo bem. Eu estava debilitado, sem força para ficar em pé. Emocionalmente abalado. Vão entendendo isso aí. Mas só tinha uma solução. Ou eu enfrentava orando em línguas, crendo no que eu creio, ou eu ficava deitado na cama, esperando uma notícia. Vim para cá, nunca vou esquecer. Subi aqui em cima e comecei a orar intensamente. Teve um momento que eu orava e começava a chorar. É um choro que eu não sei explicar, um choro sobrenatural. E orava e vi umas palavras em língua diferente, e eu orava chorando, gemendo, chorando. Quando eu passei, acredito que deve ter sido perto de umas 2 horas, 1h30, não sei, orando, aquela sensação aqui saiu. Aí eu senti um conforto. Aquele conforto me dizia que estava funcionando. Aí eu parava de orar. Aí eu ia almoçar. De repente, do nada, voltava a sensação. O que é que eu fazia? Fraco, debilitado. Era hora até de deitar e me descansar. Mas eu estava numa guerra. Quem está entendendo? E eu não podia parar. A sensação veio. Eu não podia retroceder. O que é que eu fazia? Oração em línguas. Me trancava no quartinho, eu ia para outra casa, ou vinha para aqui para a igreja, ou vinha para aqui para baixo, e ficava hora após hora. Rombre vagasso, romble quente, orimbe davlama cantoro, roble brebasambra. Quando eu gosto de muito, antes de orar, essa oração de mistério que a Bíblia diz, eu sempre gosto de dizer: Senhor, me ajuda a orar por essa causa. Me ajuda. Como eu sabia que eu tinha a percepção que a causa era meu pai, eu pedi a ajuda dele. Quando eu não sabia o que era, porque isso acontece no dia a dia, aí eu só dizia: eu confio em ti. Eu não sei o que é, mas eu confio em ti. Muitas vezes no outro dia, ou no mesmo dia, Deus vai dizer: foi isso aqui, foi esse livramento aqui, foi esse livramento de moto aqui que eu te dei. Tu precisasse orar antes. Quem está entendendo? Aí eu 24 horas obedeci o comando. Se eu me acordasse de madrugada com a sensação, de madrugada eu ia lá para o muro. Eu só parava quando a sensação de aperto saía.
Porque quando a sensação de aperto sai, vem a paz. A paz chega e Deus significa: eu estou respondendo a sua oração. Quem está entendendo? Está vendo essa ferramenta como é poderosa? E é para tudo na nossa vida. Eu estou falando para tudo. Para tudo. Para a família. Para o que você... Deus está preparado para responder suas orações quando você estiver disponível para Ele. Amém? É importante ou não é? Eu vou fechar aqui porque o culto de oração é um culto mais rápido. Mas vocês entenderam? Porque fala em línguas, não fala aos, mas fala de fato. Ninguém entende, e em espírito fala mistério. E eu perseverei até o fim e tive o resultado que desejava. Amém? Deus trouxe pai salvo e curado. E Deus falou para mim: vou dar mais algum tempo de vida aqui na terra para ele. Como ele está com idade avançada, mas Deus disse: eu vou dar mais um tempo. Aí você quer pagar para ver se isso é verdade ou não? Viva uma vida sem praticar essas coisas que você vai ver. Talvez você está colhendo coisas hoje porque você não obedeceu a esses ensinos que eu já tinha te dado. Estão entendendo? Atenção. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Fique de pé. Coloque o fundo musical aí, por favor. Não feche agora não. Só pare a gravação depois da oração. Quero orar por as nossas famílias. Levante a sua mão. Foi um culto maravilhoso. Nós oramos hoje. Agora você vai orar. Não, você vai concordar com o que eu disser aqui. Tudo que eu for dizendo, você vai dizendo amém, Senhor. Amém, eu creio, eu recebo, é desse jeito. Viu? Você vai concordar, concorde. Porque é um poder na concordância. Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos nesse culto de oração. Como igreja. Há um propósito, Pai, na oração. Há um propósito, Pai, na oração. Há um propósito nesse culto, Pai. Culto de oração, já está dizendo o nome, culto de oração. E nós viemos orar em línguas, nós viemos declarar a Tua palavra, nós cremos que a resposta já está concedida. E agora eu quero finalizar, Pai, essa oração no nome de Jesus, meu Deus. Eu quero finalizar pedindo ao Senhor: proteja as nossas famílias, proteja a nossa casa, Senhor, proteja os nossos irmãos, Senhor, proteja nossa mãe, nosso pai, proteja nossos irmãos, proteja, Pai, os nossos filhos. Pai, não deixa o diabo tragar a nossa família. Pai, não deixa, Pai, nós pedimos em favor da nossa família, Pai, restauração da nossa família, Pai. Pedimos por aquele que está em casa, sem força, abatido, Pai. Pedimos: restaura ele, restaura ela, meu Pai. Levanta ele, levanta ela, meu Deus. Ouve a nossa petição, meu Deus. Ouve a nossa oração, Senhor. Faz uma visitação, meu Deus, naquela casa, naquele lar. Arranca aquele mal, arranca, meu Deus, a maldição, arranca aquela doença, arranca aquela depressão, arranca aquele mal que está cravado lá, meu Deus. Ouve a nossa oração, Pai. Estende a sua mão, Pai. Salva a nossa família, salva a nossa casa, salva nossos entes queridos. Remova, meu Deus, a maldição que o diabo quis colocar na nossa família, meu Deus. Nós oramos, meu Deus,
Deus, ouça a nossa petição, ouça o nosso clamor, entra com providência, muda a natureza daquele homem, muda a natureza daquela mulher, meu Deus, muda, transforma ela, meu Deus, muda, Pai, em nome de Jesus, alcança, salva, guarda a nossa igreja dessa praga, guarda a nossa igreja desse vírus, guarda a nossa igreja dessa maldição, guarda a nossa igreja do infarto, guarda a nossa igreja, Pai, guarda os meus irmãos, guarda os meus filhos, proteja, meu Deus, estende a sua mão, cumpra o Salmo 91, Senhor, cumpra o Salmo 91, onde a tua palavra diz: praga nenhuma chegará na nossa casa, praga nenhuma chegará na nossa tenda. As pessoas devem ver, Senhor, que o Senhor está operando nessa igreja, as pessoas devem ver que as orações estão funcionando, as pessoas devem ver que o Senhor está operando, que o Senhor está guardando, para que elas digam: há um Deus naquela igreja, há um Deus na vida daquele homem, há um Deus naquela igreja, há um Deus na vida daquele homem. Pai, eu invoco o seu nome, assim como Abraão invocou, assim como Moisés invocou, funcionou naquele tempo e vai funcionar hoje. Eu quero ver a manifestação da tua glória, do teu poder, em nome de Jesus. Oh, rabagaçá, levante as mãos, romende-se, clincom deste fosse, climandissou, e climigestiohandisse, somlindre, que sorlombras, climangossi, siloblidesteplo, amblimantlo fluiquesti, somblebraccio cofra, solebridile que sopla, sobreblamaga sobrecabra, solobre de faça, flobrebassate, celebrehaça. Diz o Senhor: se a minha igreja orar, eu responderei às suas orações. Se a minha igreja orar, eu agirei. Eu estou sedento por ouvir a voz do meu povo, que suplica a mim para responder às suas orações. Eu não tenho feito nessa terra mais ainda, porque tem negligenciado as pessoas concernentes às orações. Ore a mim e eu responderei, diz o Senhor dos Exércitos. Lomanco sofrou, frigleclimostiste, flamante queplou. Eu vou mudar a história dessa igreja por causa do culto de oração, diz o Senhor. Glimagasicho flomendevicindri rablecolomano vestetecolo brebachoco lemongiandisti divremlainuchu romblequisto catlocoblequecho breabliabraba. Eu colocarei linguagem diferente sobre essa igreja. Quando eles abrirem a boca, será uma linguagem sobrenatural de fogo e de poder. Lamantchovle ziquiplaiste clumini bricachoco pra bracalabraceite vribidi becheque plopra calamrandostia rablacachoco blebrebeque sambracacho romblegue setreque lebrava satra carabra cachorodrocore blebroco. Aleluias, obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Eita, culto maravilhoso, irmão. Irmão, culto de oração também nós vamos dizimar e ofertar, viu? Eu queria que você separasse a sua oferta. Queria que o João Paulo organizasse aqui. Sempre, cada culto que vier, irmão, sempre traga uma oferta para a igreja. Bota no seu coração de sempre trazer uma oferta. Muito bem. Sempre separe uma oferta. Nunca venha de mãos vazias. Sempre coloque no seu coração: vem para a igreja e vou trazer uma oferta. Deus vai dar condição você trazer a oferta. Sempre. Seja dizimista. Todo mês compra com o seu dízimo, mas coloque no seu coração: todo culto trazer uma oferta. Todo culto trazer uma... Coloque isso, determine que Deus não vai deixar faltar a provisão para você trazer sua oferta. Deus não vai. Não venha, irmão, preste atenção, não vai me interpretar mal não.
Mas eu digo, use sua fé para vir para a igreja não com as mãos vazias. Assim como você vem para adorar o Senhor, venha também para servir com uma oferta para Ele. Amém? Creia nisso. Creia nisso, que Deus te abençoa. Não se preocupa não. Não tenha medo. Obedeça essas instruções. Não tenha medo. Amém? Levante. Isso aqui é um sacrifício a Deus. Levante assim, ó. Diga, Pai, é para o Senhor. Reconhecimento da sua obra em nome de Jesus. Pode trazer. Pode trazer. Você trouxesse e senta só um pouquinho aí.